Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é dia de sabadão, 8/11 de 2022. Pois é, hoje é dia de fofoca. Pra nós esquentar os borogodó. E o povo, rapaz, tem um povo fica brabo comigo no negócio de espiritualidade, hein? Eu não gosto, tá vendo como é que é o negócio? Aqui eu falo de política, falo de finança, o povo já me conhece, já tá tudo tranquilo. No outro canal principal, onde é de espiritualidade, você começa a ficar vendo os irmãos fazendo atrocidade. E por uma questão de ideologia política, os caras sabem o que eles fazem? Sai do meu canal de espiritualidade porque não interessa a espiritualidade quando eu pego e falo algumas verdades. Porque o que eu falei ontem no vídeo extra é verdade, viu? É só verdade que tem ali, não tem enganação, firula passando a mão, porque eu não sou um adorador de Bolsonaro, não sou adorador de Lula, não sou nada com isso aí não, eu prego foguete pra tudo quanto que é lado aqui. Mas a questão é verdadeira, a questão é fictícia, é real. A China fechou todas as igrejas. A China não admite religiosidade, não admite cultos. Então como que alguém pode pegar e falar que segue crença, segue espiritualidade, apoiar uma porcaria dessa, apoiar um negócio de comunismo? Porque tudo que proíbe isso... Até a cartilha do Marx lá, fiz. Lê, pega e vai ler. Tem gente, é igual religião. Tem gente que segue a Bíblia e nunca leu a Bíblia. Leia a Bíblia, cara. Tem que ler. Tem gente que segue o tal do Karl Marx, mas nunca leu. Vai ler o que ele tá pregando ali, o que os caras querem fazer. Quando você lê, você fala, aí não, mas tem tanta coisa boa, tem um monte de coisa boa. Aí eles colocam as pedrinhas de tropeço, né, que chama Satanás, significa pedra de tropeço. Então eles colocam um monte de Satanás no meio. Tchum, tchum, tchum. Satanás não é um personagem, é o significado de um personagem. Aquele que vem para trazer erro, fazer você tropicar, errar, cair nos testes. Então ele aparece um monte de coisinha. E dentro do anticristo, do que está aí relatado na Bíblia, cara, tá escrito lá o que vai acontecer. Vocês não têm noção da quantidade de gente que pegou e saiu. E olha, que eu fui brando, hein? Eu não tenho conversinha não, mas é a verdade. O povo parece que quer. Sabe quando o povo fala assim, eu quero. Sabe, o povo procura o sofrimento, procura a dificuldade, procura ficar pior. O ser humano faz de tudo para piorar, de tudo para piorar. Pode observar, quem que são os países que ficam arrumando encrenca e ficam judiando do seu povo? Venezuela era um país riquíssimo. O que fez com o povo? Afundou o povo, coitado do povo, tá tudo passando fome. A Argentina era um país riquíssimo, chegou a ser mais rico que o Brasil. Assim, proporção de populacional. Se eu pegasse a mesma quantidade de população. Ah lá, o que aconteceu? Entrou a esquerda porca lá, fundou tudo. A Cuba? Ah, não, mas a Cuba é por causa dos Estados Unidos embargo. Mas por quê? Por que os Estados Unidos embargou? Porque Cuba quis colocar um monte de míssil para atacar os Estados Unidos, você sabia? Mísseis atômicos queria colocar lá. Pois se você não sabia, vai estudar, meu Deus do céu. A Rússia, tá lá, toda quebrada, ferrada, o povo, tudo pobre, tudo desgranhento. Ah, mas a China não, professor. A China não. A Coreia do Norte, tudo lascada. Por quê? Porque teima em ferrar tudo. Era só abrir o mercado, abrir as coisas, deixar a coisa fluir. O povo começa a ter dinheiro. Sabe, eu morei 2 anos em país coisa comunista, gente. Eu morei 2 anos na Angola. 2 anos da minha vida. Sofri atentado. Olha, pensa no forfé que é. Por quê? Negou um trator pro governador. É assim, a banda desse jeito, viu? A coisa é feia. Aí eu fico vendo a pessoa falando, não, mas e a China? A China? Claro, a China mesclou uma coisa com a outra. Ela deixou um pouquinho mais escondido a coisa. Então ela falou assim, eu vou usar esse que pra mim é bom e esse que pra mim é bom. Ele faz o quê? Ele faz universalismo. Só que com o Satanás em alguns pontinhos. Aonde está o Satanás? Contra o culto, contra isso aqui, que foi aquela cartilha que eu li para vocês, aquele programa que eu li para vocês, de pontuação.
O povo tá brincando, o povo tá brincando. A hora que acontecer de professor, me ajuda, reza pra mim. Eu falo, vou rezar como? Não posso? Faz um benzimento pra mim, não posso? Não, mas me ajuda aí, pelo amor de Deus, tô passando dificuldade na minha vida, eu preciso limpar meu caminho, eu preciso tirar os urucubaca. Fala pra mim como é que vai ser meu futuro. Não posso? Porque pelas regras é proibido. Pelo governo que plantou é proibido. Adivinhos, não sei o que, falar de futuro, fazer apometria, usar coisas gnósticas, pedrinha, você quer usar pedrinha? Já era. Incenso, já era. Não, mas não é assim. Não é assim? Vai perguntar. Só que você tem que perguntar para um chinês que ele confia em você e que você vai ficar com a boquinha fechada. Porque se o governo descobrir que ele falou mal de lá ou falou as verdades, ele vai pra cadeia. Ele toma no nariz, a família dele é toda penalizada. Eu falo para vocês que eu estudei 2 anos de mandarim. Eu tive um professor que ficou 2 anos comigo, eu fui pegando amizade com ele, ia na casa dele, não sei o quê. Falei, cara, mas é tudo isso aí? Ele falou, não é bem assim, mas tá bem melhor do que era antes. Claro, entrou o capitalismo, melhorou muito. Mas a liberdade ainda não tem. Nem fora da China eles têm liberdade, cara. Pra vocês terem ideia do tamanho da coisa. E tem gente querendo brincar comigo, falar que eu não sei o que é. Aí você fala pra mim, então você tá falando que os Estados Unidos é o certo? Não, eu nunca falei isso. Aonde que eu falei isso? Muito pelo contrário. Eles são imperialistas, eles gostam de pegar e falar, quem manda sou eu que decido, tal, não sei o quê. Só que é muito melhor alguém pegar e editar algumas regras econômicas e deixando eu ter liberdade dentro do meu país, do que alguém chegar e acabar com a minha liberdade econômica e acabar com a minha liberdade de gente. Então é tipo assim, é um cocôzinho muito pior e outro cocôzinho mais ou menos. Não tem coisa, não tem o diamante ali, não tem o ouro ali, não tem a coisa boa. É o ruim com menos ruim. E na política aqui no Brasil, o que o povo faz? O ruim com menos ruim. Aí eu quero que troca, tá coisa tá tudo ruim. Aí eles pegam que voltar tudo que era antes. É isso que o povo quer. É isso que o povo tá almejando. E as coisas só vai degringolando. E ó, vai acompanhando as coisas que vai explodir muita coisa ainda no planeta, hein? Presta atenção no que eu tô falando, hein? Não costumo errar essas coisas, hein? Ó, saiu na Infomoney. Gasolina e diesel devem ficar mais caros com a paralisação de auditores da Receita em Santos, aponta a Bicom. Além de já estar ruim o país, esses auditores da Receita, eles vão afundar a vida de milhares e milhões de brasileiros com essas paralisações. Porque o combustível, gasolina e diesel vai ficar mais caro, porque tem muito que importa. Se eles não dão autorização, não pode sair da alfândega. E aí? Tá entendendo como é que é a coisa? Pois é. Vamos rezando. E você sabe o que pode acontecer além disso? Além disso, vou falar para você, olha só. RFI, saiu no jornal RFI. Risco de conflito entre Ucrânia e Rússia é real, alerta chefe da OTAN. Se começa a pipocar, já está pipocando, Cazaquistão, aqui em Israel, Cisjordânia já está falando a notícia mesmo, já está para acontecer. Lá na Ucrânia, um monte de lugar, começar a pipocar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sabe o que vai acontecer com o petróleo? Eu vi ontem, eu tive a visão ontem tive a visão, ontem à noite, já tinha gravado o vídeo extra, então não deu para sair lá, eu vi ontem, o valor do petróleo indo, batendo recorde dos recordes onde nunca bateu. Agora tenta imaginar o petróleo saindo, que hoje a gente acha que está caro na gasolina, do posto de gasolina, está $70. Tenta imaginar ele dobrar 140 e triplicar $210. De 7, então vamos lá, 7, 14, 21. 3 vezes, né? 3 vezes 7, 21. 3. A gasolina sua tá quanto no posto? Tá 6. 6 vezes 3, 6. Vai para 12. Mais 6 vai para 18. R$18 o litro da gasolina. Tá bonito? Ou você quer mais?
Isso que pode acontecer, está previsto para acontecer se acontecer esses conflitos mundiais, viu? E não vai culpar o governo, porque ele não vai ter culpa. Ele é obrigado a fazer do jeito que está. Por mais que a Petrobras produza aqui, o que ele pode pegar e fazer, baixar um decreto e falar assim, olha, nós vamos pegar o nosso combustível, vamos continuar a vender, vai travar ele ali, não vai seguir o de lá de fora. Só que tem um porém. 30% é importado. E os outros 30%? Como que nós vamos fazer? Eu vou fazer racionamento de combustível? Você vai ter, o outro não, você vai ter, o outro não? E aí? Não funciona isso. Essa lógica é muito burra, não dá, não funciona. Alguém tem que pagar o pato do negócio. E aí? Como é que faz? Se preparem, viu? Se preparem, porque, olha, o sinal já tá aí, ó. Saiu o sinal, ó. Saiu o sinal. Infomoney. Gasolina e diesel devem ficar mais caros com paralisação de auditores. Logo em seguida vem a outra notícia. Risco de conflito Ucrânia. Lá no não sei o que, Cazaquistão. E os médios tudo falando. Pelo menos, eu tô falando, ó, longa data. Tudo vai ficar para 2022, pelo que o espiritual falou. E o espiritual acertando mais uma no vinco. Infomoney. Está em atraso com FIES, proposta do governo parcela dívida em até 12 anos e dá descontos que chegam a 92%. Dos 2.600.000 financiamentos ativos abertos até 2017, mais de 48% estão inadimplentes há mais de 360 dias. É crise, é jovem, não consegue ter salário alto, não consegue trabalhar, fez expectativa achando que vai ter um trabalho melhor, um salário melhor, e foi se lascando daqui, se lascando de lá e entrou no aperto. Isso aqui é ótimo, tem que livrar mesmo os jovens. O certo era o seguinte, a pessoa não tem condição, se ela tem que entrar no FIES, ela não tem condição. Então, o que tem que fazer? Não é financiar o estudo da pessoa, mas fazer como se fosse uma extensão da universidade pública. Se na pública não cabe mais gente pobre, porque já deu limite, então pega as outras e pega e compra partes e dá o estudo para as pessoas mais pobres. Porque o mais importante é dar estudo para as pessoas que não têm condições financeiras. Justamente para ela sair dessa condição financeira. Aí o que o governo faz? Os governos, não é esse não, é todos os outros, porque o FIES é fabricado desde lá de trás, desde a época lá de Fernando Henrique. Aí o que acontece? É muitos anos, eu acho que é do Fernando Henrique, não tenho certeza absoluta, hein? Aí o que acontece? Porque eu lembro quando eu estudei tinha FIES, quando eu tinha meus 20 anos, então faz tempo, hein? Faz tempo, hein? O que acontece? Você, em vez de tirar a pessoa da situação de dívida e da pobreza, você enfia ela mais nessa situação de dívida e pobreza. Ela tem que estudar 4 anos e ficar com dívida por mais 10, até pagar todas as dívidas que tem. Só depois de 14, 15 anos acaba essas dívidas. Aí ela tem que criar outra dívida, porque ela precisa ter um lugar para morar, para casar, ter um filho e tudo mais. Aí entra em outra dívida comprando a casa. Ou seja, como que você vai ter filho? Como que você vai viver num planeta desse? Não tem condição, as pessoas não vão ter condição de viver, de fazer as coisas que tem que fazer. Tá difícil a coisa, hein? Aí sai um outro negócio seguinte, e eu vendo um monte de político, até do meu partido, eu quebrei o pau ontem lá no negócio do partido, fui jogando, não sei o que, meio de... Mas eu fui lá questionando, ninguém respondeu, eu peguei, não sei o que, tá falando não sei o que. A pessoa deu aquela contrapartida, por quê? Pra defender o chefe, né? Tem que defender o chefe, é o chefe que deu o emprego, né? E eu não gosto de coisa errada, não. Eu prego foguete. O cara é bambambam do partido, é o presidente do partido, ué. Aqui. E eu fui pra cima, porque ele pegou uma nota e falou assim, onde se viu, o presidente Bolsonaro veta refis para MEIs e pequenas empresas. Pô, refis é você conseguir pagar as dívidas dos impostos atrasados, né? Você conseguir acertar esses impostos atrasados. Tudo bem. Só que a culpa não foi do Bolsonaro. O problema foi que a Advocacia Geral da União, a AGU, falou que isso daí não pode fazer. Foi aconselhado a não correr risco jurídico, porque isso aí já faz gerar um risco jurídico. O presidente falou,
Se é para correr risco jurídico, não. Então volta para a Câmara do Deputado, Senado, é o veto, e eles vão lá e aprovam, porque os riscos são deles, não mais meu. Simples assim. Porque estão todo mundo querendo tirar o presidente, é óbvio. Aí a pessoa pega e fala que ele é o culpado. Não é bem assim que funciona, não. Quem falou que não podia foi a Advocacia Geral da União. Para proteger o presidente, porque estão querendo enquadrar ele como pedalada. Porque como a Dilma saiu na pedalada, eles querem de todo jeito carimbar ele como pedalada, ou biscreteiro. Falar, filho, você tá pedalando muito aí, vai impeachment. E ele tem que se proteger daqui, se proteger de lá. E numa dessa, quem toma no nariz? Pequenos e médios empresas. Por causa de quem? Por causa dos políticos porco. Por causa dos políticos que ficam com o negócio de ideologia. Os políticos têm que parar com essa porcaria de ideologia e começar a ver o povo. E se lasque partido. O certo era acabar todos os partidos. Não tem partido nenhum. Pessoas se candidatar avulsa, sem partido. Não tem que ter partido. Não tem que ter líder. Não tem que ter. As pessoas têm que sair a esmo. Sair do nada. Porque senão sou obrigado a ficar embaixo de um cara que não tem nem 10% da minha luz. Da minha iluminação espiritual. E aí tem que falar amém pra um cara desse. Vocês me desculpam, mas eu não vou não, hein, moço? Ah, não vou. Ah, e eu não vou. Eu fico louco com essas coisas. Nossa, pensa que eu fui. Vou falar pra mim mesmo, hein? Nossa senhora, hein? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Alguém daí já comprou o livro? Já chegou pra vocês? Eu tô vendo, recebi 2, fiquei tão feliz. Mandaram 3 pessoas mandaram foto pra mim. Lá marcou eu na rede social, eu fiquei tão feliz. Já tá lendo, mas não compra só pra comprar, hein? Eu não quero isso, hein? Comprou é pra ler, hein? Eu não quero que compre só pra falar eu comprei pra ajudar, não. Eu não fiz o livro pra isso. Eu não fiz o livro pra ganhar dinheiro, muito pelo contrário, dá um trabalhão danado. Não. Eu comprei para expansão da consciência. É para expansão da consciência. Infomoney. Pressão do funcionalismo por reajuste de salários alimenta risco fiscal. As pessoas sempre perguntam, eu falo essa coisa e falo, mas onde que compra? No descritivo do vídeo tem lá, o site lá, centralquântico.com.br. É só clicar lá e que você vai ver. Pressão do funcionalismo por reajuste de salários alimenta risco fiscal. Receita Federal, Banco Central, auditores do trabalho e diversas outras carreiras do funcionalismo exigem bônus e aumentos de até 26%. Ou seja, vai explodir tudo se der tudo esses aumentos. E nisso, o povo, os trouxa, com salário mínimo. Os trouxa vivendo no aperto e na míngua. E aí, como é que faz? Porque você tem que entender, porque é difícil, a gente estudou, passou num concurso, e eu com isso. Você passou porque você quis, você não estava arrumando emprego igual todo mundo, então foi arrumar emprego lá. Mas aí, não sei o que. Não, filho, não é assim não. É que o povo esquece como é que era o funcionalismo público antigamente, lá atrás. Sabe que nem tinha concurso para funcionário público antigamente? Porque o salário era tão ruim. O funcionalismo público no país, ele era o seguro-desemprego. Qualquer um que ficasse desempregado, ele ia para uma prefeitura, ia não sei o quê. Se tivesse mais do que um concorrendo, fazia uma provinha lá e o cara entrava. Fazia uma entrevista e o cara entrava. Por quê? Porque o salário era ruim. De repente, virou um negócio político para criar um antro político e começou. O único que tinha salários altos era polícia e professor. Aí o que aconteceu? Vamos criar outra margem para mais sindicato, outra. Aí foi fazendo com que todos os funcionários públicos tivessem bastante. E aí quem que se lascou no meio desse? Professor e polícia. Os dois que era rei da cocada se transformou na maior porcaria que pode ter de relação a salários. Vai ver o salário do professor para você ver que horror que é. É um dos que mais trabalha e os que menos ganha. Pra vocês terem ideia como é que tá os professores de estado, de município. Claro que depende de um município ou outro, às vezes até muda, até melhorzinho. Mas a geralzão, rapaz, a coisa tá feia. A coisa não tá bonita não. A coisa tá feia. E os caras querendo aumenta. É tudo gente que já ganha mais de 20 mil, 15 mil, 20 mil, ou 15 mil, 20 mil. Quem tem que ter aumento é quem ganha 3.
4 conto. Porque aí o salário apertou mesmo, mas os outros, se 15, vá, fio. Um monte de gente passando fome, vá. Infomoney, ministro do STF prorroga inquérito sobre suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. O objetivo é apurar declarações de Sérgio Moro, que acusou o presidente de tentar interferir na Polícia Federal, por meio de troca do diretor-geral da instituição. Mais lama jogada no ventilador. Tem que investigar? Claro que tem que investigar. Eu sou de acordo em investigar tudo. Tudo. A questão é o seguinte: quem vai investigar isso, o ministro do STF, que vai abrir, que prorroga o inquérito, que vai investigar isso, ele é isento ou ele é também partidário? Porque quem indicou foi alguém de partido. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Foi gente do partido que indicou, então... moço. É igual o negócio lá de soltar o ex-presidente. O cara indica um monte de juiz e esses mesmos juízes são os que votam para a liberdade do cara. É totalmente injusto isso. E olha que está dentro da Constituição, que não poderia fazer isso, e fazem. Eles pegam e falam, não, nesse caso pode, porque é um caso, a gente fez as análises e fala que pode, mas não pode. É conflito de interesse. Infomoney. Biden sobe o tom e culpa Trump por insurreição de 6 de janeiro. Sabe a invasão do Capitólio? Eu tava vendo o presidente, o Joe Biden, falando na televisão. O cara é populista puro, cara. O cara tá fazendo campanha política no meio do mandato dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre teve uma situação que foi assim. Ele sempre foi muito centro. Era um pouquinho para direita, um pouquinho para esquerda. Nunca foi direita nem esquerdão. Entrou Trump direitão e agora Biden esquerdão. Acabou com o país. Acabou com o país. Para vocês verem a importância do caminho do meio, o caminho búdico. Quando pega a polarização, Bolsonaro e Lula, você está acabando com o país. Acaba com o país. Você vai afundar o país. E vai ter guerra civil nos Estados Unidos e vai ter guerra civil aqui no Brasil. Se continuar com essa palhaçada de polarização. Ou as pessoas tomam ciência e largam a mão dessas porcarias de polarização, dessas porcarias de ideologia, pega os partidos, joga tudo no lixo, essas porcarias, e pega pessoas que queiram fazer um país melhor, senão nós estamos lascados. Nós estamos lascados. Tô falando pra vocês, moço. O Buda era Buda porque ele sabia o que era o certo. Caminho do meio. Esse negócio de um lado do outro, radical para um lado, radical do outro, esquece que só dá ruim. Catraca livre. Deputada divulga dados pessoais de médicos que defenderam vacinação infantil. Veja bem. Olha a porquice da política. A deputada Bia Kicis admitiu ter compartilhado ilegalmente dados pessoais de 3 médicos que defenderam. Vejam bem, você pegar o médico e falar assim, o nome do médico é fulano, e ele tem vínculo com a indústria farmacêutica XYZ, tal, assim, assado, conforme o documento. Pum, beleza, não tem problema. Isso é algo público. Porque ele está defendendo uma parte da vacina. Ele está defendendo a vacina. Porque essas discussões você coloca gente que é pró e gente que é contra. E normalmente quem é pró é quem está vendendo o seu produto. E quem é contra é a bancada do seu TCC que vai ver se você passou ou não passou de ano. Vai fazer o contraponto para você ter referência. Por isso que eu sempre falo, você tem que ter referência. Tem que ter os dois lados para você poder ter mais... escolha, facilitar a sua escolha, a decisão. E pega e me põe CPF, e-mail. Cara, não pode fazer isso, gente. Não pode fazer isso. E aonde essa mulher arrumou esse trem? Com certeza ela deve ter alguém lá para dentro, porque nem o ministro da saúde estava sabendo. Mas como que ele não está sabendo? Não sabe, gente. Vocês acham que o cara que é Superman? O ministério é gigantesco, gente. Tem milhares de pessoas, milhares de funcionários. Agora, vazou e a mulher pega o que vazou e pá,
tudo os dados particulares da pessoa, afundou a vida dos médicos. Mas, cara, mas eles estão contra, eles são a favor da vacina para as crianças, e daí? E se a crença dele for essa? E se ele quer isso? Deixa ele fazer, deixa ele ter. Não pode, gente do céu, não pode fazer essas coisas. Aí, tá vendo? É briga da esquerda com a direita, esquerda com a direita. E aí o povo vai tudo pra esquerda, vai tudo pra direita, e nós, o país vai se lascando pro meio do precipício. É o que tá acontecendo. E vai piorar, hein? Infomoney. Bolsonaro faz pregação contra a Anvisa pediátrica da Covid-19 e ataca a Anvisa. Falas foram feitas durante entrevista a uma rádio de Pernambuco e em sua tradicional live de quinta-noite. Bom, veja bem. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma normazinha, é uma coisinha, um detalhezinho muito pequenininho que ele tem que fazer. Todas as vezes que ele for falar essas coisas, ele tem que chegar e falar assim, olha, eu não vou falar como presidente da República, eu vou falar como a pessoa. Eu, como a pessoa, Bolsonaro, sou contra. Acho totalmente contra a vacina pediátrica e totalmente contra a Anvisa, o que a Anvisa fez. Ponto. Agora, como presidente da República, eu tenho que ver que, de fato, tem pessoas que querem vacinar os seus filhos, então eu tenho que colocar à disposição. Eu, pessoa, sou contra, mas como gestor do país, eu tenho que suprir as necessidades de todos. Então a Anvisa fez o estudo para ver a periculosidade imediata, aprovou, e eu também vou aprovar para que tenha disponível para quem quer, mas obrigatório jamais. Por causa disso, porque eu, no caso, não quero, mas tem outro que quer. Ele tem que falar desta forma e não pegar e contra falando como se fosse coisa. Porque as pessoas confundem o direito da liberdade de falar o que quer com a função. Ele, na função, não pode falar o que ele quer. Ele tem que fazer o neutralidade, o mais neutro possível. Ele, como pessoa, lá no botequim, coisa, batendo papo, mas só que ele tem que deixar claro sempre, porque as pessoas não sabem se é o presidente falando ou se é ele falando. Então, é detalhezinho, mas faz toda a diferença. Porque se ele faz uma coisa dessa, ele acaba com todos os problemas e arrebenta a esquerda, por exemplo. Porque você não quer vacina, tá cá, pode vacina, todo mundo tem problema. Você não quer não sei o que, tá aqui, tá tomando. Eu, fulano, não quero. Mas quem decide é o ministro da saúde, porque a competência é dele, não minha. Eu posso pegar e falar que eu gosto de comer quiabo. Tem gente que não gosta de comer quiabo. Eu gosto de comer moela, mas tem gente que odeia moela. Fala, Deus me livre, uma buchada, pelo amor de Deus. Eu também não, nossa, buchada não vai. Aff, Maria. Deus o livre. E para encerrar, Infomoney. Com a aprovação da Anvisa, a Fiocruz produzirá vacinas 100% nacionais contra a Covid. A medida foi aprovada hoje, dia 7 no caso, pela Anvisa por meio de resolução. Graças a Deus, agora estou chegando no meio termo. É uma vacina biomolecular, igual que usa na meningite, coisa assim do gênero, tá? É uma tecnologia que já é usada que a gente já tem nas nossas vacinas. Essa é uma que eu quero. Então, eu não fui em sangria desatada, tem que ser, corre. Não, eu vou pelo caminho do meio. Nem o radicalismo de não e nem o radicalismo de sim. Essa era uma que eu estava esperando. Eu estava esperando da Butantan. Como ela parou no meio do caminho, não sei porquê. Agora a Fiocruz vai fazer uma tecnologia, ela pegou a tecnologia da AstraZeneca e vai produzir aqui 100% do Brasil. Então eu sei que não vai ter manipulação de grandes indústrias lá de fora, que é um dos meus medos. Eu sei que não vai ter manipulação de governos de fora, que era um dos meus medos. Produção 100% nacional,
com os nossos profissionais nacional, esses eu confio. Porque todas as vacinas que eu tomei na minha vida inteira, preenchida todinhas, de hepatite, meningite, tudo essas coisas, foram feitas pelos nossos cientistas brasileiros. Então, eu, Ricardo, estou felicíssimo com essa notícia. Meu caminho do meio está surgindo, graças a Deus. Que assim seja, e vou ficar aguardando até resolver isso daí e começar a produção de fato a ser disponibilizada para nós, brasileiros. Meus queridos, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.